gravar, tá? Já estou começando a gravar aqui, compartilhando. Ai, minha cabeça. Quando dá umas pontadas, bicho, putz, tá assim desde de tarde. Acho que eu não tomei água. Deixa eu tomar uma água ali, peraí. Eita ferro, que isso? Cansa. Se tomar água não dá. Não há como. Então, muito bem, gente. Coloquei aí para vocês. Já tá gravando, né? Tá gravando e tal. Então vamos continuar aqui. A Vivian já tá aí já? A Viviane, não sei. Ela pediu para explicar de novo, né? E o colega Renan também pediu para explicar de novo. Então eu quero saber se já está aí já. Já estamos aqui? Não? Aragão, Ou? eu entendi foi a parte que você falou que se eu tenho uma força só atuando, certo? Certo. Eu não entendi daí por diante. Ah, a última frase então, né? Eu vou explicar. Eu vou fazer um exercício aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Mecânica dos sólidos. Então pode ser um exercício, fica mais fácil também. Exato. Vou mostrar um exercício para vocês, né? Então, beer. Vamos ver aqui o Beleza. beer. Isso aqui que estou mostrando para vocês já têm, já tá, enfim, já tá na sua. Momento de um binário, né? Aqui de onde eu tirei a fotinha, né? Copiei do livro mesmo, né? Vou ficar desenhando. Isso. Aí vamos ver, ele vai fazer um exercício aqui que eu vou mostrar para vocês. Os exercícios tem tudo, né? Vou fazer esse exercício 3.6 aqui, ó. Só que eu tenho que explicar de novo para a Vivian, né? Cadê a Vivian? Ela já apareceu aqui? Ela perguntou. Mas se ela não apareceu aí, eu vou continuar então, tá? Eu vou. Parece que a Márcia entrou agora. Estou aqui. Vivian, a Márcia Rocha entrou agora. Ela tá com dificuldade de entrar? Professor, Por algum motivo, o link tá dando problema, tava, né? Tava dando problema, não sei. Para muitas pessoas deu esse problema, mas ele não tem a ver com o link. O link estava correto, tem a ver com o Zoom aí. O Zoom deu trela hoje. Deixa eu usar o outro livro que eu tenho aqui, porque é uma versão a cores. Essa versão a cores não tem todas as páginas, mas a página que a gente quer tem. Não vai estar desligado. Ó. Oi? Esse livro tá no Google Class? Tá no Google Class e principalmente está na nossa plataforma. Lembrando, gente, que a gente está usando agora quase que somente a plataforma, tá? A gente está usando agora quase que somente a plataforma, porque a plataforma é legal, porque ela, quando você entra, fica registrada, né? Ela tem uma série de facilidades boas aí para nós. Beleza, professor, obrigado. Valeu, Márcio. Ó, vamos fazer um problema 3.6 aqui para ver como é que seria uma pergunta de binário, né? Vamos ver como é que seria uma pergunta de binário aqui, ó. Se liga. Questão da prova, né? Essa aqui é uma questão da prova. Inclusive, eu queria fazer a prova junto com vocês aqui, né? Mas até agora, a gente está aqui só... Estou explicando a matéria para vocês. Então, agora eu vou fazer um exercício aqui, tá? Pode ser, pessoal? Aí, depois de fazer esse exercício aqui, eu vou fazer o esboço de prova com vocês. Pode ser? Segue o bairro, professor, pode ser. Beleza, Márcio. Valeu. Determina os componentes. Ó, tem uma figura aqui. Vamos olhar para a figura aqui antes de começar o exercício. É uma figura complexa, né? Eu tenho uma peça aqui que está fixa em B, está aqui o eixo X e o eixo Y aqui. Vocês estão enxergando? Bom, eu já compartilhei a tela, então vocês estão, né? Então, tá bom. Tem o eixo X aqui, o eixo Y, né? E essa peça está fixa em B, então é uma peça metálica. Chega aqui nesse ponto A. Ela vai aqui ter um outro cano aqui na horizontal, né? Ao longo do eixo Y. Aí eu tenho forças atuando nessa peça aí. Forças. Eu tenho no ponto E, eu tenho uma força de 90 newtons na direção menos
do negativo do eixo X. No ponto D, eu tenho também no eixo X, só que na direção positiva. Aqui no ponto D, também, para o outro lado, eu tenho 135 newtons para cá. E no ponto C, eu tenho aqui 135 newtons atuando na direção negativa do eixo Z. Tá? Então, eu tenho 4 forças atuando aí. Queridos, se eu passar um exercício para vocês, calcule o momento total, né, das 4 forças a seguir. Vocês conseguem fazer? Se pedir para calcular o momento dessas 4 forças? Não. Não? Não. Aí vocês me deixam triste. Essa pergunta aí? Mas deveria saber, sabe por quê? Porque já foi mostrado para vocês. É só pegar... Eu já fiz muito exercício disso aí, gente. Mas eu gostei pela Coloca a sinceridade. força 1, ó. É R vetorial F, né, gente? Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Deixa eu escrever aqui no slide apropriado aqui. Para calcular o momento de uma força, né, você faz simplesmente R vetorial F. Você faz R vetorial F ali para aquelas 4 forças. Acabou. Momento é R vetorial F. Não tem segredo. Quem que é o R? R liga a origem até o ponto de aplicação da força. Quem que é o F? F é o valor da força. Pronto. Ali é o que a questão está pedindo, professor? Era? Não, calma. Ele está perguntando outra coisa. Ele está perguntando componentes do binário único equivalente aos 2 binários mostrados. Olha só a pergunta. Determine os componentes do binário único equivalente aos 2 binários mostrados. Eu tenho que ensinar uma coisa para vocês aqui. Tá vendo essa palavra binário aqui? Deixa eu voltar para o meu slide aqui, ó. Tá vendo o vetor M, que é chamado de momento do binário? Sim. Esse M é chamado de momento do binário. Os exercícios, às vezes, se referem ao momento do binário. Os exercícios se referem ao momento do binário, às vezes, somente como sendo binário. Então, gente, quando eu estiver falando a palavra binário nos exercícios, pode se referir a 2 coisas diferentes, né? Ou está falando das 2 forças mesmo, ou está falando do momento do binário. Como é que você vai saber? O próprio contexto vai te dizer, tá? Então, a palavra binário, ela é usada tanto para representar as 2 forças, quanto para representar o torque dessas 2 forças. É a mesma palavra. É o uso diário, né, gente? Ah, me fala o binário aí da chave de alavanca. O cara não vai falar assim, ah, me diga a capacidade de rotação dessa chave aí. Ele não vai falar assim. Ele nem vai falar assim, ah, me dê o momento do binário que você está aplicado a essa chave de roda, né? Ele não vai falar assim, ele fala, me dá o binário aí. Entendeu? Binário é só um jeito mais rápido de falar momento do binário. Então, você tem que ler o enunciado e entender. Então, vamos lá. Determine os componentes do binário. Ele está perguntando o quê? Ele está perguntando o torque. Binário único. Ele quer que você substitua esses 2 aí por um binário só. Determine o componente do binário único equivalente. Esquece a palavra única. Ela não está fazendo nenhum papel aí. Ele quer o binário equivalente. Ele quer o momento total. Ele quer o torque total. Aos 2 binários mostrados. Quando eu leio isso aí, eu sei o que eu quero. Eu quero calcular o momento total. Por isso que eu comecei a pergunta para vocês assim, gente, vocês saberiam calcular o torque total aí? Aí o Renan foi o único que respondeu, né? É R vetorial F. Só que você tem 4 forças, né? Muito chato isso. Tem jeito de fazer essa conta de cabeça, gente. Essa que é a questão. Se você souber usar bem binário, tem jeito de fazer essa conta aí de cabeça. Você acredita? Caramba. Caramba, exatamente. Professor, cabeça? Oi? Não, então, bora fazer. Qual que é a inteligência aqui, né? Tá vendo que tem 2 binários? Bora olhar para a figura direita agora de novo. Ó. Tá vendo que essa força aqui 90 com essa aqui, ela forma um binário? Sim. Binário, né? Como é que você calcula, gente, o momento de um binário? É o valor da força vezes a distância dos 2 eixos, né? Não é? Isso mesmo, professor. Vezes assim. F. Só que é chato nesse caso aqui, por quê? Porque essa força E está atuando no plano XZ, tá vendo? Essa força E aqui, ó, ela tá como se fosse no plano XZ, só que essa força D, ela tá um pouco mais para baixo, né? Então, essa linha de ação, ela tá aqui, e a linha de ação do E tá um pouco mais para cima. Tá entendendo, gente? Aí, ó.
É como se tivesse uma Sim. peça aqui. A peça está aqui assim, a peça está aqui assim, né? Aí tem uma força atuando aqui, ó. A outra força está atuando mais para baixo aqui, assim, ó. Então, o plano que está ligando as duas é inclinado. Isso é ruim, né? Não dá para fazer isso assim de cabeça, né? Por isso, que a gente vai fazer aqui? Olha na solução dele aqui, ó. Ele vai acrescentar, tá vendo esse ponto A aqui, que não tem nenhuma força atuando? Ele vai acrescentar no ponto A duas forças. Uma de 90 newtons para a direita do eixo X, o outro no sentido negativo, né? Na esquerda do eixo X aqui, ó. Então, é 90 para a esquerda, né? Então, Ô, professor, de onde que ele tirou essa força? Então, a experiência dele, a inteligência dele viu que se ele adicionasse essas duas forças aqui, ia ser muito fácil de fazer a conta. Ao invés de sair calculando o momento dessa força com relação a B, momento dessa força com relação a B, momento dessa força com relação a B, momento dessa força com relação a B. Ao invés de fazer 4 contas, ele vai fazer somente 3 contas. Porque ele vai colocar essas duas forças adicionais aqui, ele está colocando com a mão, gente. De onde ele tirou isso? Essa é a técnica de solução, é a técnica que o cara quis. Eu estou ensinando para vocês que isso aí é possível fazer. Você vai adicionar duas forças de 90 newtons aqui, por quê? Porque você vai fazer aparecer duas forças que pertencem ao mesmo plano, e aí fica muito fácil de calcular o torque, né, o momento de binário associado a essas duas forças. Professor, colocando essas forças aí dá para calcular, né? Com o de baixo e o de lá. Exatamente. Vamos voltar para a figura aqui. Esquece as coisas que eu falei agora. Esquece como eu estava mostrando a solução para vocês. Vamos continuar raciocinando aqui. Vamos continuar raciocinando aqui em cima da nossa figura. Acabamos de ler o enunciado e voltamos para o comecinho aqui. Deixa eu tentar explicar ainda de uma outra forma. Ó. Eu quero calcular, gente, o momento total aqui, ó, dessas forças nessa peça, tá certo? A gente consegue calcular o momento total dessas duas forças na peça? Sim, professor. Como é que faz, Matheus? Eu sei que você estava acreditando que eu falei que sim, mas é facinho, cara. Você não acredita tanto que é fácil, mas como é que seria? A força. Oi? F. R vezes F. O Errei. momento é R vezes F, é verdade, mas tem um jeito mais fácil. Deixa eu lembrar aqui para vocês, ó. Olha aqui, ó. O momento, gente, ele é simplesmente produto da força com a distância entre as linhas de ação do binário, não é? Aqui que vem a questão. Tá vendo essas duas forças aqui, ó? Elas não estão no mesmo plano? Qual a distância, no caso? Então, Elas estão no mesmo plano. Qual é o plano que essas duas forças estão? É o plano Z e Y. As duas forças estão no plano Z e Y. Elas não têm componente X. Essas duas forças aqui, ó, elas só têm componente Y e Z. Elas estão no plano Z e Y. Certo? Certo. Plano YZ. Como é que é o momento associado a essas duas forças? É simplesmente pegar o valor da força e multiplicar pela distância entre essas duas setas aqui, ó. Essa distância aqui. A distância é 22,5 mais 22,5, 45 centímetros, ou 0,45. Se eu pegar 135 e multiplicar por 0,45, olha aqui, ó, 135 vezes 0,45. 6.075. 60,75. É porque é 0,45, tá? Transformei para metro, tá, Renan? Beleza. Aqui, ó, tá 22,5 centímetros. Transformando para metro, né? Então, vai dar 0,45 metros. 0,45 vezes 135 dá 60,75. Esse aí é o torque associado a essas duas forças. E esse torque está apontando para onde, gente? Faz a regra da mão direita aí. Está apontando a direção X negativa. Faz aí para você ver. X negativa. Tenta Negativo, fazer isso. professor. Olha aqui, ó. Por que é X negativo? Porque... Como é que muda a cor? Porque parece que estou desenhando em branco aqui. Eu estou tentando desenhar aí essa figura, mas a cor tá... Eita, não tá... Por que mudou a cor, gente? Logo agora vai mudar a cor. Ah, tá. Vamos ver aqui, ó. Vamos desenhar de vermelho, claro, né? Olha só. Isso, estou desenhando de vermelho agora. Ótimo, excelente. Gente, olha só.
Tá rotacionando em qual sentido? Nesse sentido aqui, ó. Rotacionando nesse sentido. Rotaciona sua mão nesse sentido aí para você ver. Você vai ver que o seu polegar vai estar apontando em direção negativa do eixo X, não é? Faz aí para você ver. Então, o momento, o torque associado a esse binário de 135 aqui, ele vale quanto, então? 60,75. Qual direção? Menos e chapéu. Esse aqui é o momento associado a essas duas forças aqui, entendeu? Dá para fazer assim, rápido, de cabeça, fazendo uma conta só. Você não tem que fazer aquela trabalheira toda, dizer quem que é o ponto B, dizer quem que é o ponto A, calcular o vetor R, fazer o R vetorial para a primeira força. Professor, você poderia repetir de novo, por favor? Mas é claro que eu posso repetir, ué. É claro. Eu voltei para o início do enunciado e falei, vamos fazer o enunciado do início. Vou mostrar que logo, aqui, olhando, só de olhar para a figura, a gente já consegue calcular metade do exercício na mão, na tora. Porque basta você olhar a simetria que tem nele. Mas vamos lá que eu vou explicar direitinho para vocês. Olha só, no meu exercício, eu tenho 4 forças atuando. Eu tenho a força atuando em E, saindo do ponto D, eu tenho a força 90 e a força 135 aqui, ó. Eu tenho uma outra força 135 atuando em C, tá? Beleza. A ideia é que vamos ler o enunciado. Determine os componentes do binário único equivalente aos 2 binários mostrados. Binário equivalente, ele quer que você calcule o momento polar total. Ele quer que você calcule o torque total. É isso que ele quer. Binário equivalente é o torque total. É isso que ele quer. Os 2 binários mostrados. Quais 2 binários mostrados? Esse aqui, ó. A força de 90 para a esquerda com a força de 90 para a direita formam um binário. A força de 135 entrando com a força de 135 saindo também formam um binário. Tá certo? Pessoas queridas, maravilhosas. Também formam um binário aí, tá? Professor, o 135 aí, beleza, forma o binário. O 90, por estar na mesma direção, também vai formar o binário, mesmo estando em pontos diferentes? Pois é, essa sua pergunta é excelente, mas eu vou chegar aí, porque eu estou explicando de novo para a colega que perguntou, tá? Aí, colega, eu comecei, e também novo colega, né? Eu comecei a olhar para essa figura aqui e observei o seguinte, ó. Observei o seguinte. Essas duas forças aqui, elas estão no mesmo plano, e isso torna muito fácil de calcular o binário. Presta atenção aqui, ó, cara de doido. É muito fácil calcular binário de duas forças que estão no mesmo plano. Os planos normais, sabe? Tipo XY, XZ, YZ. É muito fácil calcular o binário. Se essas duas forças estiverem no mesmo plano, assim, dos eixos coordenados, sabe? Nos planos principais, né, que falam, né? Se as forças estiverem nos planos principais, como essas duas aqui já estão, o torque é só calcular a distância entre as forças vezes o valor da força. E calculou já o momento, já calculou o binário já. Então, para essas duas forças aqui, é fácil de calcular o binário. É só fazer 135 vezes 45 centímetros passado para metro. Então, para essas duas forças aqui, o problema está resolvido. É simplesmente fazer 135 vezes 0,45. Isso aqui já vai dar o binário associado a essas duas forças aqui, ó. Essas duas forças aqui, a S e a S. Por quê? Porque essas duas forças estão no mesmo plano e elas são um binário. Lembra da forma do binário? Para calcular binário aqui, ó. Ixi, agora vai ficar bagunçado, né? Porque está escrito aqui em cima, né? A forma para calcular binário é essa aqui, ó. Momento do binário, o valor, né? A intensidade do binário. É força vezes a distância entre as duas linhas de ação. É força vezes a distância. Acabou. Como nesse caso aqui já está dado a distância, né? Entre essas duas linhas aqui, fica muito fácil de calcular o momento associado a essas duas forças aqui, entendeu? Agora, e essas outras duas aqui, ó? Essa fica difícil. Porque eu não sei a distância entre essa linha aqui, ó, e essa linha aqui. Não sei. Por quê? Porque não está no mesmo plano. Essa força aqui está atuando aqui embaixo, no ponto D, que está 22,5 centímetros para baixo do ponto A. Tá vendo? E essa força aqui, ó, ela está atuando na mesma linha do ponto A, ó, na mesma alturinha do ponto A.
Então, essas duas forças aqui, elas não estão atuando. Mas você tem um ângulo, não? Tem um ângulo, né, Renan? Mas só que você vai ter que fazer muita conta para fazer isso. Tem como você calcular isso aí? Claro que tem como você calcular na mão, achar esse ângulo aí, tudo. É o ângulo de inclinação ali, né? Tem. E até não é difícil, não, gente. Só que é um trabalho desnecessário. É um trabalho desnecessário. É um trabalho desnecessário. Por quê? Porque eu posso usar esse artifício maravilhoso. Então, vamos lá, vamos recapitular, gente. Ó. O momento dessas duas forças já foi calculado. Tá aqui, ó. É menos 60,75 e chapéu. Preciso resolver o cálculo do momento dessas outras duas forças aqui, ó. Pode perguntar. Me perdoa pela ignorância, mas eu ainda não consegui compreender o fato de ser negativo. Ah, sim. Não, cara, que esse negócio de perdoa pela ignorância não tem isso, não. Pergunta é pergunta, tá? O negativo é o seguinte, ó. Olha aqui o eixo X. Ops. Tá vendo o eixo X aqui? Sim. Beleza. Se um vetor aponta para a direita, no sentido positivo do eixo X, então é mais I chapéu, ele é positivo. Se tiver para a esquerda do eixo X aqui, ó, para lá, aí ele é menos I chapéu, tá? Negativo. Certinho? Por exemplo, esse vetor aqui, ó, esse vetor força aqui, ele é, se você tivesse negativo, força, ele é negativo. Ele é 90 na direção menos I chapéu. Esse vetor aqui, ele é o menos 90 I chapéu, né? Esse vetor aqui, ele já seria 90 I chapéu. Concorda? Sim. Beleza, Guilherme. O valor do módulo do torque desses dois caras aqui, você entendeu por que dá 60,75? Sim, perfeito. É o produto 135 vezes 0,45, dá 60,75. Agora o negócio, a pergunta é por que é menos I chapéu. Aí, cara, você tem que fazer a regra da mão direita. Você tem que circular com os seus dedos na direção das forças. Circula com seus dedos aí na direção das forças e o seu polegar vai apontar a direção do momento. Você tem que fazer isso aí, não tem como eu fazer aí. A gente não está presencialmente, né? Então você tem que fazer. Deixa eu desenhar aqui de novo. Aquela hora eu fiz o desenho, eu acho que ficou bom. Pode ser melhor, mas olha só. Eu vou circular aqui, tá vendo a força aqui, ó? Eu vou circulando aqui, ó. Tô circulando aqui, ó. Certo. No caso, esse é o sentido horário. No desenho é sentido horário, mas você tem que imaginar tridimensionalmente, né? Você tem que imaginar tridimensionalmente. Não, beleza. Tá vendo que é sentido horário aí? Sentido horário, o polegar não entra no plano, Entrar no plano negativo, aí. O professor é como se estivesse apontando para dentro do cano, né? Em direção àquela parte pro B. É isso? Não. Ele está apontando ali para a esquerda do cano, do jeito que está ali desenhado. O momento, ele sai aqui assim, ó. O momento, ele está apontando para lá, ó. Na verdade, deixa eu desenhar melhor isso aqui. O momento, ele está olhando frontal da peça, mas com a sua mão com a ponta do seu dedo para o rumo da peça, para o eixo. Você vai ter o polegar para o lado esquerdo. Isso. Exatamente. Esse cara aí falou tudo. Então, o dedão vai estar apontado para o lado esquerdo do eixo X. Exato. Exatamente. Valeu. Entendeu mesmo? Entendi. Vou fazer outro jeito de entender isso aí. Deixa eu ver se eu tenho outro jeito de entender isso aí. Não passa para frente não, cara. Essa dúvida sua aí, tem quantas pessoas aqui, ó? Tem umas 50 pessoas aí na live. 45. E eu aposto que tem umas 40 com essa dúvida aí, brother. Só que não fala, sabe? Faz o exemplo da rotação da chave de fenda. Você apoiando uma chave de fenda e vai fazendo, tipo, colocando força para baixo, que só vai ter uma rotação do lado horário. Chave de fenda, ela falou? Gira, não? Deve ser uma chave de boca aí, não? Tô desenhando aqui para ver se eu... É na mesma também, Paulo. Gente, vocês conseguem enxergar isso que eu desenhei aqui? Não, né? Peraí, cadê o negocinho para eu ver? Não. Eu acho que se eu virar a câmera pro senhor, acho que eu dá desenhei certo. aqui, ó, uma forcinha para lá
e uma força Certo. para cá, tá vendo? Eu vou girar a minha mão aqui, ó, nesse sentido. Eu tô girando minha mão, então, no sentido acompanhando a força. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar meus dedos na direção da primeira força e vou girar aí no sentido da segunda força. Tá vendo aqui que minha mão tá fazendo um movimento, acompanhando essa rotação aí? Aí, Sim. aí meu polegar vai apontar para um lado, não vai? Sim. Esse lado é o lado de interesse. Esse aqui é exatamente o exercício nosso, ó, porque tem 135, né? Tem 135 aí. Se eu virar a folha aqui assim, ó, vocês vão perceber que tem 135 para ir, né? E tem 135 voltando para cá, que é exatamente o problema do exercício. Olha só, ó, quando eu giro a minha mão aqui nesse sentido, o meu polegar fica apontando para esquerda. Entendeu, meu querido? Não, creio que sim. Creio que sim. Tá bom. Tá bom, então. O Alex entendeu. Ó, salvamos mais um aí, ó. Então o pessoal está começando a melhorar esse entendimento aí. Então, beleza. Então, só para recapitular, o momento dessas duas forças aqui, top. E as outras? Para calcular as outras, a gente vai usar o artifício do problema, o artifício da solução. Esse exercício resolvido, os exercícios resolvidos desse livro, ele sempre ensina a parada, sabe? Ele sempre ensina o fiozinho de ouro, assim. Ele sempre ensina o melhor jeito de fazer. Jogada. A jogada é certa. Ih, tem que apagar esses números, tá vendo? Que agora os números ficaram grudados aí na tela. Peraí, deixa eu apagar aqui, gente. Eraser. Ixi, será que vai apagar de um em um? É, né? Vamos apagar. Ah, não, eu posso riscar assim. Isso. Clear all drawings, tá? Por ter feito isso aqui. Enfim, tá aí. Agora vamos ver a solução que ele vai dar aqui, ó. Na solução que ele deu, gente, se você observar bem, ele adicionou duas forças aqui, ó. Essas duas forças que estão aqui, elas estavam aí antes? Não, não estavam aí antes. Por que ele adicionou? Ele adicionou isso aí. Porque quando ele adiciona, observa agora a força de 90 no ponto E com essa outra força aqui auxiliar, ó. Isso aqui virou um binário? Sim. É um binário e agora está no mesmo plano. Agora está no mesmo plano. Ah, moleque, está no qual plano? Está no plano X, Z. Tanto essa força aqui quanto essa força está no plano quê? X, Z. Fazendo um binário em qual sentido? Direção J positivo, na direção mais J chapéu, né? Na direção do Y positivo. Então, a componente Y é positiva, né? Tá vendo que a componente Y é positiva? O colega da pergunta lá. Olha aqui, ó. Rotaciona sua mão nesse sentido aqui para você ver, ó. Seu polegar fica apontando para cima. Seu polegar fica apontando para cima, né? Isso. Então, associada a essas duas forças... Oh, meu Deus, stop share. Calma, calma. Você vai conseguir. É que stop share tá pertinho da coisa que eu queria clicar. Olha aqui, ó. Essa força com essa força agora vai formar um binário. Qual é o valor do binário? Como ela está no mesmo plano, fica fácil de calcular. É simplesmente 90 vezes a distância daqui até aqui, que está aqui indicado, ó, 30 centímetros. Então, é 90 vezes 0,3. Quanto que é 90 vezes 0,3? 27. Então, associado a essas duas forças aqui, o torque vale 27 Nm. E apontando para onde? Direção positiva do eixo Z. Do eixo Y, né? Então, esse mais 27 aqui, ó, componente Y Professor, é mais 27. Fala. não seria do ponto B até a força, não? De 90? Não, Não, entendi já. Não, eu entendi, tá certo. É do E até o A. É isso. Beleza. É a distância entre as linhas de ação. É a distância do E até o A aqui, ó. É a distância do E até o A, que é 30. Então, e quando eu adicionei essas duas forças aqui, essa outra força que sobra virou um binário também, junto com essa outra aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Essa outra força aqui virou um binário com essa outra aqui. E aí você consegue calcular o valor do momento? Consegue. 90 vezes 0,225? Sim. É, porque a distância entre o ponto A e o ponto D, né, essa distância aqui, né, a distância entre o ponto A e o ponto D aqui, ó, é simplesmente 22,5 centímetros, né? Ou 0,225, que o colega falou. Então, é só você calcular 90 vezes 0,225. Aí você calculou o binário dessas duas forças. E o binário dessas duas forças aqui é o binário de qual eixo? Z.
Perfeitamente, o eixo Z. O colega já foi direto aqui, ó. E tá apontando para onde, né? Vamos anotar aqui, ó. Tá apontando para onde, ó? Lembrando que a força é 90 para cá e 90 para lá. Ela tá girando assim, ó. Então, se você gira aqui assim, você vai ver que tá na direção do eixo Z positivo, né? Então, o binário dessas forças de 90 é 90 vezes 0,225 na direção positiva. Olha aqui o sinal aqui positivo, ó. Então, pronto, gente. O vetorzinho, o vetor momento total, nossa senhora, que doideira que eu fiz ali. O vetor momento total é esse aqui, ó. Olha que coisa boa. Ele é o menos 60, 75 na direção do eixo X, no eixo chapéu, né? Na direção do J, o Y é um componente de 27. Faltou uma vírgula aqui, vocês perceberam? E aqui na direção do Z ficou 20,25. 20,25 na direção K-chapéu. Pronto, esse aí é a resposta do exercício. O outro tirar o jeito... módulo, professor? Não, esse aqui é o vetor. Esse aqui é o vetor mesmo, binário. Esse aqui é o vetor Não, você momento. vai ter que tirar o módulo? Não, né? Não. Ele perguntou o binário, né? Então, só o vetor mesmo. É o vetor, é o momento, né? O momento do binário, né? Momento do binário, nesse contexto, também sendo chamado de binário, né? Tem outro jeito de fazer, gente? Tem. O que ele fez desse outro jeito de fazer aqui? É o jeito normal que a gente já fez nas listas passadas, né? Quer dizer, fazendo a multiplicaçãozinha, né, de cada vetorzinho aqui, né? Ele escolheu calcular com relação ao ponto D, né? Porque ele escolheu calcular o momento com relação ao ponto D, porque no ponto D tem duas forças aplicando, né? Como ele escolheu o momento com relação ao ponto D, ele não precisa calcular nem dessa força nem dessa força. Calculou o momento só dessa e dessa, então, essas duas componentes aqui. E aí, deu a mesma resposta, obviamente. Isso aqui é uma solução alternativa, né? Mas o que eu preciso que vocês aprendam, o que eu gostaria que vocês aprendessem, né? Como isso aqui já é uma coisa que a gente já fez em outras listas, já fez exercícios, né? Então, o que eu gostaria que vocês aprendessem é isso aqui, ó. É essa história, sabe? Professor, Aprender a fazer o binário estar num plano, para poder calcular só força vezes distância. Não. Se não der, você acrescenta força para fazer isso acontecer e assim por diante. professor, o R seria o que aí? Onde seria o R? Tem como se mostrar só para eu confirmar aqui o R? Para fazer do jeito na mão, calculando a conta na mão? É porque tem uma fórmula que o R acompanha, né? O R Sim. vezes F, Mas você está querendo calcular o quê? O binário? o binário. Ah, tá. Então vamos lá, ó. Por exemplo, aqui lá no início, né? Vamos calcular do jeito R vetorial F para esse aqui, ó. Tá vendo que essa aqui é a força negativa, essa aqui é a força positiva? Sim. Então, o R sai do ponto de aplicação da força negativa até o ponto de aplicação da força positiva. Então, deixa eu desenhar aqui. Cadê o desenhador, gente? Se não quiser fazer, não precisa não. Porque eu já entendi. Não, é uma aquele outro pergunta. Não, é documento lá, uma tá pergunta tranquilo. boa. É uma pergunta. Aqui, ó. O R seria o vetor Às que sai vezes o desse tempo ponto mudar. e aponta até esse ponto aqui, ó. Esse aí seria o vetor R, entendeu? Certo. Ponto de aplicação dessa força até o ponto de aplicação dessa força aqui, ó. Tá? Tira a distância. Esse aqui seria o R. O que o colega está perguntando para calcular do tipo R, vetorial F, né? O colega está perguntando isso aqui, ó. Está perguntando isso aqui. Para usar essa fórmula, quem que seria o R? É isso que ele perguntou, não foi, Matheus? Ok. Sim, professor. Eu acho Pois que é. eu até já entendi. E aí, Mas tudo olha bem, só pode na figura continuar. aqui, ó. Ele sai, o R aponta do ponto de aplicação da força menos F até o ponto de aplicação da força F. Tá bom, meus queridos? Certo. É isso, gente. Então, aí agora, vamos fazer aqui, ó, a lista de exercícios de binário, tá? A lista de exercícios de binário, eu escolhi só alguns exercícios aí, ó. A lista de binário é o Beer, né? É o livro Beer, né? Tá aqui, né? Inclusive, né? Qual página? Página 119. Então, vamos aqui na página 119. Essa aqui é a página 117, né? 118, 119. Eu acho que foi esse exercício aqui que caiu na prova da outra vez, ó. Que eu dei essa matéria. Não lembro. Mas tá aqui, o exercício dessa página aqui, né? 3, 70, 71, 72, 75, 76, 81 e 99. Tá bom? É para fazer esses exercícios aí, ó. Na aula que vem, observa. A aula que vem ela é revisão, não é? Eu não vou dar mais matéria. A matéria da prova acabou em binário.
Vou fazer o esboço de prova agora, né? Tem só 4 minutos, mas eu acho que dá para fazer o esboço de prova. Vou fazer o esboço de prova, é lógico, os exercícios vão ser tirados direto da lista, né? E aí vai haver simplificações, porque vocês lembram daquele exercício tridimensional? Demora muito, né? Não dá para fazer 10 exercícios se tiver 3 daquele tipo lá. Aí demora muito, vixe. Um daquele tipo lá vai ter com certeza. Como é que eu vou fazer a prova, gente? Eu queria mostrar para vocês. O problema é que a aula já está acabando, já é 9h40, né? Eu queria fazer para vocês. Será que em 4 minutos dá? Bom, gente, isso aqui é a lista de exercício binário, tá? Já está na plataforma. E o livro, para vocês terem aqui a página 119, né? O livro também já está na plataforma, tá? E tá lá a lista 4. Quer ver aqui? Lista 4, ó. Quer ver aqui, ó? É material didático. Se eu levar lá para baixo aqui, ó. Aqui, lista 4 de sólidos, ó, uma das primeiras que aparece. Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Já vai ter os prints da página certinho, vocês nem precisam ficar procurando, ó. Lista 4 apareceu bonitão aqui, ó. Apareceu as páginas certinho aqui já, entendeu? Já tem aqui bonitão, já. Fala, meu querido. Em relação ao trabalho, que vale 2 pontos no semestre passado, esse semestre vai valer 2 pontos nos meus trabalhos? Você já passou os trabalhos? Cara, é simplesmente fazer os desafios. Os desafios não era para presença, tem professor passando outra coisa, por isso que eu estou perguntando. Tem professor que está passando um desafio somente para presença e está passando outros trabalhos. Não, para mim o desafio está valendo os 2 pontos também. Professor. É muita coisa, né? Entendeu isso aí, irmãozinho? Bora ver o esboço de prova. Professor. Valeu, Alex. Pode falar, Viviane. Casey. Eu queria te fazer uma pergunta sobre aquele trabalho que a gente fez na sala de aula, que você olhou, o senhor lembra? Aquele lá vai valer alguma coisa. Pois é, né? Agora fica difícil de eu cobrar aquilo lá, sabe por quê? Porque a gente está aqui dessa forma digital. E quem não fez aquilo lá, avaliação de mecânica dos sólidos, vai ficar vendido, né? Eu estou trocando aqueles 2 pontos, eu estou trocando aquilo lá. Aquilo lá deve valer alguma coisinha assim, tipo se faltar algum ponto lá no final, porque eu tenho a lista de quem fez e quem não fez aqui. Tinha que assinar, né? Só que eu não vou poder usar aquilo lá porque a gente está agora online, assim, digital, né, moça? A Casey. Então, eu não vou cobrar aquilo lá, não, tá? Eu vou cobrar os desafios da plataforma, como valendo 2 pontos também, tá? Tá, entendi. Entendeu a questão? A questão é essa. Deixa eu fazer aqui para vocês, aqui, ó. Deixa eu fazer ficar grande aqui, para vocês poderem ler junto comigo aqui, ó. Sobre avaliações, tá, gente? A turma vou trocar aqui, mecânica dos sólidos. O calendário de avaliação será em breve. Já saiu, né? Então, a gente já sabe que dia que é a nossa prova. Deixa eu abrir aqui, ó, o calendário, ó. Hoje é dia 28, né? A gente está numa terça, dia 28, tá aqui, ó. A gente vai ter mais uma aula no dia 5, que vai ser a revisão, e a nossa prova é dia 12. Valendo? Valeu, gente? Então, a nossa prova é no dia 12. Sim. Então, deixa eu acrescentar aqui no meu... então, a prova é dia 12. 12 do 5. Já sabemos, já, então. Serão 10 questões objetivas, modelo Zenad, cada uma valendo 0,6 pontos, tá? Ela será feita baseada onde? Nos exercícios das listas, no tempo em sala de aula. Que listas são essas? Lista 1 e 2. Lista 1 e 2 é do tempo de sala de aula ainda. Exercícios feitos nos vídeos aulas, né? E disponibilizados na plataforma AVA também. Isso aqui eu estou falando... exercício das listas no tempo em sala de aula e em vídeo. E no tempo digital também, tá? É claro, listas de 1 a 4 aqui, ó. Listas 1, 2, 3 e 4. São os exercícios dessas listas. A média N1 será composta como 6 pontos da prova, 2 pontos de atividade, tá? 2 pontos de atividade. No caso da nossa matéria, são os desafios no mês de abril. Quais são? Desafios